Olá, ouvintes! Olá, vocês! Muito boa noite a todos vocês que estão aqui comigo, que a gente vai falar hoje sobre os desafios da nova presidência. Primeiro eu vou te mostrar uma coisa muito importante. Nesse dia 29, 29 de outubro. Primeira coisa. Vocês estão vendo aqui os votos válidos, 104.838.753, 90,43%. E os votos nulos, com 8.608.105, com 105, 7,43%. E aqui, 31 milhões de abstenção. Para você ter uma ideia, 8 com 31 dá quase 40 milhões. Jair Bolsonaro, novo presidente, com 57 milhões de votos, 55% de votos. Fernando Haddad, do PT, com 47 milhões de votos. Muito bem. Aí Jair Bolsonaro ganha. E aí vem a seguinte pergunta do dia. Vamos falar do novo presidente do Brasil. Os desafios. Os desafios da nova presidência. Certo? Primeira pergunta. Segurança. Primeira pergunta é a segurança. Como vai ser tratado a segurança no país? É isso que a gente tem que ver. A segurança no país, ela tem que ser tratada de forma técnica, de forma que seja de qualidade interessante. Por isso que tem que ser muito bem com esquema de qualidade e de mente, de cabeça, gente inteligente, certo? E não pode ir com força acima, não pode ir já atirando, tem que ser com gente inteligente, certo? Educação, gente, nós temos que falar sobre o seguinte. Só a educação que muda a nação, correto? A educação precisa de ter um tom mais abrangente, melhor, com mais dignidade, principalmente para as pessoas de baixa renda, Então você precisa ter um diálogo com os professores para não ter conflito lá na frente. Pagar bem o professor para poder ter uma melhor qualidade, uma melhor qualidade de ensino, e também os pais também precisam ajudar nisso. Previdência social, essa aí é a pior chave que tem. É o nosso futuro lá na frente, Nós precisamos do seguinte. Jair Bolsonaro venceu, vamos voltar aqui, com 57 milhões de votos, 55 milhões. A maioria desses votos que estão aqui, que você está vendo aí na tela, é de militares que votaram. Só que a sociedade foi junto por causa da onda dos militares, não por causa da onda das pessoas normais, pelas ondas dos militares, certo? Então, o que eu estou dizendo aqui? A previdência social vai ser todo, como é que eu vou te dizer? Vai ser toda a favor dos militares. E nós vamos ter que trabalhar mais, certo? Nós normais que vamos pagar conta, porque os militares vão ter uma redução
vão trabalhar menos e aqueles que não são militares vão ter que trabalhar mais e vão ter que fazer o quê? Né? Como é que vai ficar a situação do país com a Previdência Social? É isso que deixa de desejar no futuro. O brasileiro tem que pensar muito bem o que quer na vida, principalmente Previdência Social. Se aposentar, como vai ser feita essa questão da Previdência Social? Só para os militares? Não. Eu acho que tem que ser bem dividido para quem quer se aposentar, porque senão, meu amigo, fica muito difícil. Questões sociais. Vocês estão vendo aí na tela? Questões sociais? Muito bem. Questões sociais é aquele que não trabalha, mas ganha pouco. Questões sociais são o quê? São pessoas carentes que precisam da ajuda do governo para pagar a dívida. Deixa eu diminuir aqui que a minha bateria já está... Para pagar a dívida. Então, para pagar o quê? Que dívida? Pessoa que não tem escolaridade precisa de de dinheiro do governo para ajudar, como Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa Estudo. O que pode acontecer nisso lá na frente? Ele pode mexer em várias coisas. Os pobres vão ter um pouco mais de dificuldade. Ele pode diminuir, certamente vai diminuir no futuro e vai causar um problema sério, né? Um problema um pouco mais complicado. Como é que vou dizer assim? Para ele poder cortar o custo no começo, né? Ou ele deve tirar, porque era uma herança do PT, ou ele deve continuar. Isso aí só lá na frente que a gente deve ter. Relações com países. Relações com países, você está vendo a Venezuela passando por um processo terrível, né? Maduros, né? E isso aí pode ser um fator muito, muito complicado entre Brasil e Venezuela, e os Estados Unidos também é contra a Venezuela. Você sabe que as relações com os Estados Unidos podem melhorar. Tem vários aspectos. Vão lá facilitar a entrada do brasileiro nos Estados Unidos também, lá na frente, né? Pode ter alguns tipos de investimento maior, só que o Brasil ele já quer acabar com algumas relações, como a Alemanha, França, que tem uns investimentos bons. Então o Brasil é um país que ele tem que se unir com os fortes, mas não pode esquecer da Europa. O Brasil tem que se unir com todos eles, mas principalmente Estados Unidos, China e a Europa, que é forte investimento. O Brasil precisa de investimento, certo? E investimentos públicos e privados. Como é que vai ser feita essa relação? Bem, estradas, portos, aeroportos. São 3 itens muito importantes. Se você privatizar as estradas no começo, vai custar muito caro. Como é que eu vou dizer assim? As pessoas vão ter que pagar mais para andar. Colocar pedágio já é uma coisa que o Brasil tem muito pedágio. Só que você devia ter um pedágio de custo mais barato. Outros países usam pedágio em todo lugar, usa pedágio eletrônico, pedágio por quilômetro, né? Nosso pedágio aqui é por quilômetro, mas é cada praça. Você vai para outros países, é pedágio por quilômetro rodado. Cada 100 metros tu paga e a placa lê, certo? Então o que tem que ser o quê? Investimento público e privado. Tem que se fazer um investimento que seja rápido e barato, mas que não mexa muito no bolso do consumidor. O que é? O pessoal não quer pensar hoje em dia de pagar pedágio. O brasileiro não quer, né? Ou se coloca um pedágio barato, ou então se coloca uma empresa privada para cuidar das estradas e pagar de um jeito diferente. Investimento público, né? Você precisa cortar. O que o governo quer fazer agora?
Quer pegar, passar a maioria para as coisas, para a empresa privada. Aeroporto eu acho que tem que ser privatizado, principalmente os aeroportos. Nós precisamos de investimento. Agora nós temos aqui o aeroporto Ciro Luz, que é o Airports, né? Lá o alemão, lá o suíço lá, que pegou o aeroporto, agora me fugiu o nome. Então, tem que se ter o seguinte, tem que ter um bom investimento em aeroporto, sabe? E vai vir um bom aeroporto para nós aqui agora, depois de 170 anos. Só que o governo estadual, o comandante Moisés, tem que ser o seguinte, tem que terminar a estrada para nós não pagar mico, entendeu? Não pode fazer o errado, tem que fazer um investimento errado. Outra coisa, o que esperar do governo Bolsonaro, né? Ele se perdeu muito, falou muita besteira, ele precisa de falar menos besteira, ele precisa de saber lidar com toda a população, que ele tem que saber lidar com toda a população para não ter encrenca, ele precisa de aliados, ele não precisa fazer muito escândalo. Vamos agora liberar arma para todo mundo, que aqui no Brasil só tem maluco. E se liberar arma para todo mundo, você já sabe o que acontece. Qualquer coisinha, briguinha no trânsito, o cara vai querer disparar, sabe? Por quê? Daí o cara vai lá, dispara, vai para a cadeia, fica 1 ano e depois vai solto. Não, você tem que ter controle. Ou se quer ter arma, fica dentro da tua casa, saiu na cadeia. Dentro da tua casa eu até concordo, tem que ter arma. Mas na rua vai dar merda. Isso aí não adianta, que vai dar merda. E se for para a rua para usar arma, não tem cabeça nenhuma. Ele precisa de aliados políticos. Se ele começar a fazer cagadinha, você sabe o que vai acontecer, né? Daqui a pouco vai ter impeachment, daqui a pouco eles vão querer o couro dele, daqui a pouco vai ter uma pressão, uma guerra lá em Brasília, e daí piora, igual o Trump da vida, né? Então ele tem que ter o controle, tem que saber fazer o seguinte, aliados com outras pessoas, sabe? Tem que ter o bom senso, e se ele começar a fazer muita coisinha, já a casinha dele vai cair. Outra coisa, o transporte, né? Hoje nós não temos transporte público bom, precisamos de um transporte público bom. Geração de energia, nós precisamos investir em geração de energia, senão nós não temos energia daqui a 5 anos. Nossa energia é ruim, nós precisamos de investimento de energia elétrica. O Brasil não tem. Precisa de o quê? Investidor para investir em energia elétrica e para baixo custo, né? Para trazer investimento, você precisa de quê? De usina e de dinheiro, sabe? Alguns especialistas dizem que daqui 5 anos, 6 anos, o Brasil não vai ter mais luz, se não tiver investimento em energia. Você só vai conseguir crescer o Brasil se tiver investimento em energia. Fora isso, cara, já era, não tem como. Tem que ter investimento de energia, investimento público e privado, né? Segurança, educação e previdências e questões sociais, né? Então, tem que ter vários tipos de investimento no Brasil, né? Precisa também de documento Fátima Ibama, precisa de investimento que liberação rápida, se quiser fazer alguma coisa que seja rápido, senão não adianta, né? Então é o seguinte, não começou o governo ainda, tem que esperar 1 ano para ele arrumar a casa, porque o Brasil está até o pescoço aqui, de dívida. Então o Brasil precisa arrumar a casa. Se esse governo vai ser bom ou ruim, não sei, eu votei nulo nos dois. Eu votei nulo no comandante, no presidente e governador. Eu votei nulo. Já disse aqui que não adianta estar votando nesses caras aí que são tudo farinha do mesmo saco. Então eu já votei nulo,
se lá na frente eu me arrepender de votar num cara desse e fazer alguma cagada. Então é melhor votar nulo, porque aí, se ele fazer alguma cagada, o cara não se arrepende. Entendeu? Porque o cara não sabe o que vai ser lá amanhã. Certo? Então é o seguinte, esperar ano que vem, né? Tá acabando o ano, esse ano já morreu, já foi pro saco. Michel Temer, saia de vez e vamos ver o que vai acontecer nesse país. Que só Deus que vai saber o que vai acontecer nesse país ano que vem de 2019, cara. Olha que vai ter que desafio nesse país. Olha, vai ter muita coisa para esse governo fazer. E o Lula vai continuar preso, né? Isso aí, sem dúvida. Ele já convidou Sérgio Moura para presidente do CTF. Pegou um cara duro, um cara que briga muito, um cara muito forte, sabe? Não tem moleza para ele. Então, o PT ali, que se quiser soltar Lula, vai ter que, olha, vai ralar muito, que não vai conseguir, né? Bons ministros da tecnologia, aquele lá que foi para o espaço lá, puta, agora me esqueci o nome. E outros ministros aí que ele está vendo, uns bons ministros. Agora, tomara que ele disse hoje também que, se ele é contra a mídia ou não, ele disse que, na Record ele falou que ele é contra algumas mídias, né, principalmente a Globo, né. Ele é contra alguns jornais, ele é muito contra alguns jornais, né. Então, é o seguinte, a Globo vai passar trabalho ano que vem. Vai passar trabalho com esse Jair Bolsonaro, vai passar muito trabalho. E vão ver como é que fica as redes sociais. Se ele vai fechar ou não vai fechar, se ele vai ter algum tipo de situação aí, se ele quiser fechar redes sociais. Vamos ver o que ele vai fazer com as redes sociais hoje em dia. Que é capaz de ele fechar tudo ainda também, do jeito que ele é, igual um Trump da vida. Mas eu acho que não. Acho que ele, como ele usa, ele não vai mexer em redes sociais. Então é só isso, né? Desejar aí uma boa noite, né? Dia 2, sexta-feira, tem feriado, tem um descanso aí. E nós vamos ter aí uma semana aí com tempo estável, chuva na quarta-feira novamente, como era para ser. E nós vamos ter aí quinta-feira com tempo um pouquinho melhor. Na sexta parece que estava mudando, estava dizendo que ia dar sol, mas agora vai vir chuva. Nós vamos ver, esperar até lá, tá certo? Boa noite e até a próxima. Vamos ver se esse aí é igual o Trump. Vamos ver o que vai acontecer nesse país em 2019. Fica comigo, qualquer horário, em qualquer lugar e qualquer hora do dia, qualquer hora da noite. Sempre tem uma live especial para você. Você sabe, hein? Fique ligado que vem aí 2019, Jair Bolsonaro, um maluco no espaço. Tchau.